Bom dia, alunos do Instituto Luther King. Sou Everton. Tratarei com os senhores sobre a Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850, editada no ano de 2013. Tentarei esclarecer alguns pontos mais relevantes da lei, tendo em vista a preparação dos senhores para concursos públicos. A temática do combate ao crime organizado ganhou uma projeção internacional com o combate das máfias e as operações instaladas. Operações que ficou conhecida mundialmente, um destaque para a Operação Mãos Limpas. Esse combate, essas operações, culminou na Convenção de Palermo, em que vários países, inclusive o Brasil, foi signatário. A lei em estudo, ela teve o grande mérito de conceituar a organização criminosa para fins de tratamento jurídico diferenciado, crimes de grande potencial ofensivo, né? E essa lei, ela tipificou a conduta de integrar organização criminosa. A edição da lei em 2013 seguiu-se ao julgamento emblemático ocorrido em 2012 no Supremo Tribunal Federal, mais precisamente no habeas corpus 96.007 de São Paulo, relatado pelo ministro Marco Aurélio. Neste julgamento prevaleceu a tese de que não havia no ordenamento jurídico brasileiro uma lei que tipificasse o crime de organização criminosa. Isto é, a Convenção de Palermo e as previsões nela constantes não serviam para tipificar a conduta de integrar a organização criminosa. É necessária uma lei aprovada pelo Parlamento Nacional. E assim se fez com a lei em estudo. De acordo com a lei, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Portanto, agora temos o conceito de organização criminosa. Com esse conceito posto no ordenamento jurídico, foi possível tipificar a conduta de integrar a organização criminosa e outras condutas correlatas. Observado, obviamente, o princípio da devida previsão legal. Necessário a previsão estrita e certa de uma lei penal para tipificar a conduta como crime. Posto a existência desse crime no ordenamento jurídico, há de se não confundir essa previsão com a previsão do artigo 288 do Código Penal, que trouxe como típica a conduta de associação criminosa. Diz o tipo mencionado: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Trago a atenção dos senhores que o critério distintivo essencial entre os dois tipos não é o número de agentes ou o fato de visar crimes graves, mas sim o fato de ser a organização estruturalmente ordenada para o cometimento de crimes e haver nessa estrutura uma divisão de tarefas. É possível que em um grupo que tenha mais de 3 agentes e que tenha a finalidade, a prática de crimes com pena superior a 4 anos, seja tratado como mera associação criminosa, desde que não exista nessa organização criminosa uma estrutura ordenada e divisão de tarefas. Essa estrutura ordenada significa a existência de uma hierarquia estrutural, um planejamento empresarial, uso de meios tecnológicos avançados,
recrutamento de pessoas, divisão funcional de atividades, conexão estrutural funcional com o poder público. Esses elementos é que tipificam essa organização criminosa e a distingue da previsão do Código Penal de associação criminosa. Feita essa distinção, estabelecido do que tratamos, eu menciono para os senhores a previsão de agravantes e causas de aumentos, que basta a leitura atenta para o êxito nos concursos. Não é necessário tratarmos aqui porque não traz maiores dificuldades. Basta a leitura. Relevante se mostra os meios de obtenção de prova trazidos pela lei. Esses sim, instrumentos importantes de combate ao crime organizado. Temos, enumerados pela lei, a colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e as informações eleitorais ou comerciais. Temos também interceptação de comunicação telefônica e telemáticas. Nos termos da legislação específica, existe uma lei própria de 96 que rege o meio de prova. Não foi necessário uma regulamentação própria pela lei de organização criminosa, bastou aqui a referência. Temos também afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica, infiltração por policiais em atividade de investigação, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Sem dúvida, destes meios de obtenção de provas, temos a colaboração premiada como a de maior destaque. Não só pelos efeitos obtidos nas grandes operações noticiadas nos últimos tempos no Brasil, mas de fato ela se mostra um meio de prova muito eficiente. E por isso coube uma regulamentação legal bem abrangente. Os requisitos devem ser bem atentados pelos operadores do direito. E, obviamente, em certames, em concursos, a cobrança desse meio de prova ele é maior. Por isso, me proponho a tratar com mais afinco sobre esse meio de obtenção de prova, dada a incidência maior nos concursos. Digo que a colaboração premiada é um acordo feito entre o investigado ou acusado e o Estado. É um reflexo do direito premial. O Estado, ele, para descobrir, para ter conhecimento de infrações e estruturas que jamais teria conhecimento com meios tradicionais, convencionais de prova, opta por obter esses meios em troca de benefícios ao investigado, ao acusado. Esses benefícios podem ser desde perdão judicial, redução de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restrição de direito. São os benefícios previstos em lei. Necessário que nos atentemos à natureza jurídica da colaboração premiada, que é de meio de obtenção de prova. E a lei, recente lei 13.964, de dezembro de 2019, denominado Pacote Anticrime, trouxe esse entendimento sobre a natureza jurídica no artigo 3º-A. Diz assim, o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse público. Essa previsão legal, na verdade, decorre e serviu para trazer segurança jurídica
inerente à previsão legal, que era o entendimento adotado pelos tribunais superiores da necessidade de corroboração dos elementos trazidos em colaboração premiada. Isto é, não serviria a colaboração por si só para embasar uma condenação, entre outros, né? Sempre apenas é um meio de obtenção de prova, não a prova em si. Sobre o acordo, destaco a possibilidade do acordo de colaboração premiada ser celebrado por delegado de polícia. Isto foi entendimento consolidado pelo Supremo na ADI 5.508 do Distrito Federal, julgado em 2018. Destaco também que para a celebração do acordo não é necessário a autorização judicial. Usando as palavras do Supremo, ao Judiciário cabe, ao final, apenas examinar os requisitos legais de existência e validade do acordo para homologação. A decisão do magistrado que homologa o acordo de colaboração premiada não julga o mérito da pretensão acusatória, apenas resolve uma questão incidente, apenas homologa, examina a validade e existência de um negócio processual, não julga o processo, não define mérito. Avançando, destaco também que o direito subjetivo do colaborador nasce e se aperfeiçoa na exata medida em que ele cumpre seus deveres. Assim, o cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do acordo. Em caso de descumprimento, ocorrerá a rescisão do acordo e não produzirá efeitos. Cumprido o acordo, terá os benefícios. Simples assim. E a previsão da nova lei traz esse esclarecimento também. Possibilidade de rescisão. De outra parte, eu destaco que o descumprimento da colaboração premiada não justifica por si só a prisão preventiva. Até porque o poder público não pode obrigar o colaborador a prestar colaboração. É um acordo, é um negócio processual que pressupõe voluntariedade. Não serviria uma prisão para pressionar o investigado a colaborar. Por fim, destaco a decisão do Supremo do final de 2019, no sentido de que, em ação penal envolvendo réus colaboradores e réus não colaboradores, o réu delatado ele tem direito de apresentar suas alegações finais somente após o réu que firmou acordo de colaboração premiada. Isto em homenagem, em efetivação à ampla defesa que tem o réu. Se houve uma delação, ele deve ter oportunidade de ter conhecimento dessa delação e, em alegações finais, influenciar o julgador de forma contrária aos efeitos dessas informações trazidas no processo. Então, senhores, vou dar uma pequena pausa na nossa aula. Tratei desses aspectos principais e na lei, na jurisprudência. Vou dar uma pequena pausa e no retorno tratarei dos efeitos do pacote anticrime sobre a lei de organização criminosa. Até mais.